foi dito aqui antes, Oye, hay chamo igual a ver con lugar pe. é uma alegria muito grande para nós estar aqui. A tu chava ore manaro tu ama con lugar pe. Nos últimos meses a gente não falava sobre outra coisa. Ore co último meu sabe no me outra cosa re. E enche nosso coração de alegria estar aqui com os irmãos. Hay ni ore corazón awi co roi meru pibenen die con lugar pe. E saber que Deus opera lá no Brasil, Haroi kwa ina pe Dio opera muito Brasil pe. mas opera aqui no Paraguai Co também. abe eu operava e E eu tenho uma palavra de ânimo para o teu coração nesse assim momento. de coisa de palavra de ânimo no coração meu mana. Aqui nesse versículo, o apóstolo Paulo Qual é o versículo do apóstolo Pablo? está nos dando dois conselhos: O me entendemos coi consejo. seres firmes e constantes. Ne firme que ande constante. E esse conselho que o apóstolo Paulo nos dá A bebe consejo o apóstolo Pablo me nos gera uma recompensa. o general de ti recompensa. Ele está nos orientando a ser firme na obra de Deus. A ella de muesa caine que estamos enseñando de firme a maneira de agora be. A ser perseverante na obra de Deus. A ella de perseverante a maneira de agora be. E Deus nos trouxe aqui para dizer para os irmãos Ella de ruco lugar be, ore ruco lugar pero es hermano no fuera be. que dependendo do problema que você passa, Que independiente del problema Andrés Hazard, independente da dificuldade que você enfrenta, problema, dificuldade Hazard, independiente do cara. você não desista da sua fé. A ni que tiene que llevar. Você não largue Jesus por nada, A ni que pues Jesús iba a evitar. porque existe uma recompensa que te espera. Porque hoy me tem recompensa de nada. Eu sei que existe um estudo Sei qual que é o estudio onde diz que 5,2% que 5.2% desse país qual que o país be, sofre com depressão. o sufrir una depresión be. Mas eu quero dizer para os irmãos Pero sea ese de hermano fuera. que Jesus está conosco Que nessa Jesús noite. no viene con caro. Eu quero dizer para os irmãos Sea ese de mi hermano fuera. que Jesus cuida de você. Jesús ya que coja de. Mas o conselho que a Bíblia nos diz: Pero la consejo la Biblia y ella debe. não desista da sua fé. A ni que le cane o ni quiero ya hoy. Não volte para trás. A ni que le lleve una bucudo. Não pare pelo caminho, A ni que pues tata ver que ve. porque existe uma recompensa nos Porque esperando. hoy me recompensa ya la recoja. A Bíblia nos mostra La Biblia se cae en debe. que muitos homens Que está con passaram por alguns problemas, o hasta güey problema puterubi. mas eles não desistiram da Pero fé. cuando llegué ni cane hoy. Moisés passou por dificuldades, Moisés o hasta con esta dificultad. mas ele não desistiu da fé dele. Pero a él no hay cane hoy no quiero ya poder. Josué passou por dificuldades, O su ha veído hasta dificultad. mas ele não desistiu da fé Pero dele. a él quiero ya poder. Davi enfrentou batalhas, David enfrentar pues batalla. mas em nenhum momento ele desistiu. Pero en ningún momento a él no hay cane hoy. Daniel passou por uma cova, Daniel o hasta por cueva. mas ele não desistiu em momento algum. Pero a él no desistir en ningún momento. O profeta Elias Profeta Elías passou por momentos de medo, o hasta que se pobre. aonde ele achava que talvez não tivesse mais solução para ele, O topamos con él por a mí la solución super buena. mas ele não desistiu. Pero a él no quiero ya poder. Os problemas que nós enfrentamos La problema ya ya hasa ya hago. não devem nos fazer parar, Dai que tu banha de joko. não devem nos fazer ficar pelo caminho, Dai que tu banha de mo tapel keo. não podem nos fazer voltar para trás. Dai que tu ya de mo je. Se você chegou até aqui nessa noite, Deve me mo recordar com carupe. é porque Deus tem te sustentado. Ya de ya ni ya Se você veio até aqui, de jura mo lugar é porque Deus guardou você. porque Dios me guarda. É porque Deus guardou sua família. Porque ya de ya guardar de familia. É porque Ele cuida de cada um de nós. Porque eu ya cada uno ya de fuera. É porque Ele olha com amor e com carinho para nós. Porque ella debe morar su pope ya debe. Nós não éramos merecedores de estar aqui. Ya de cuida ya me sei ma vete me lugar. Nós pecamos muitas vezes, Ya de ya pescar está que veces. mas a graça de Deus nos alcança todos Pero os la dias. ya por el juego ya debe poder todos los días. Em todos os momentos Deus nos guarda. Todo momento ya de llega eco. Inclusive nessa noite Ele está conosco. Inclusive con cada grupo ya de lugar. Mas o conselho de Deus é muito claro para Pero nós. la ya de ya consejo y claro ya debe con Seja firme e constante na obra do Senhor. que firme
pere. As lutas aparecem pelo caminho, A la lucha tu aparecer de ita pere. mas nós não devemos desistir da nossa fé, Han ni kina ya je uti nya nya jero yawi. porque Deus está conosco Porque nya ne jara nya ne nie. e existe uma recompensa. Ha ibe de recompensa. Aleluia. João diz, Juan Pei, capítulo 14: capítulo 14. não se turbe o vosso coração, Han ni que me lleve a puti. credes em Deus, Pe creema curi Jesús pe. Dios credes pe. também em mim, Ha pe creema dice he. porque na casa de meu pai Porque se tu aroga pe. há muitas moradas. Está de cohamao. Os irmãos estão ouvindo eu dizer Se hermano fuera ya andu oye éramos. para não desistir da fé, Ania mañana de jero ya poiti. para não desistir de Jesus, Ania mañana ya Jesús pe. porque existe uma recompensa. Porque hoy viene recompensa. Mas que recompensa seria essa? Pero premio para niña pea. Será que seria um carro? Será para pedir auto. Ou uma casa? O pedir obra. Ou muito dinheiro? O plata está. Não. Daí. A recompensa que nos aguarda, La recompensa ya no imagina. ela não é corruptível. Esta ahí o para ir. Um atleta, quando ele corre uma corrida, Pedir soldado, pedir o correr o disparar, pedir carrera. o objetivo dele Y objetivo é conquistar uma gente. uma coroa Corona corruptível. o Butiama. Mas nós corremos pela nossa carreira de fé, Pero ya ya batalha disparar ya joven de carrera de hierro ya. buscando uma coroa que Ya é el cabo eterna. pedir corona eterna. A recompensa que te aguarda, Recompensa ya ne no imagina. ela não se estraga, Ha no nyimbu ya iri. ela não tem validade, Ha no recoi calidad. ela é eterna. Ha eterno. Essa recompensa Vea recompensa. de você não desistir de Jesus, De ania mai yegunya de jarawi. de você não voltar para trás, Ania mai yegun de abico. é um céu que nos aguarda. Vea cielo ya ne. Caminhe todos os dias com esse pensamento, Se todos los días vea pensamiento de ver. sabendo que você não caminha com Jesus em vão, Anda ha ese bebé que pena pe guata ha que sundi rei. sabendo que você não caminha com Jesus por acaso, Pena pe guata rei ha na sabe ir uma ande que sundi. mas sabendo que existe um céu te esperando. Pero ina pe que vaga na no. Pastor Oscar, Pastor Oscar. todo trabalho feito não é em vão. Entero trabajo Obreiros ya que cuando aqui ahí en estão, vano. todo trabalho não é em vão, Entero trabajo na ahí rei. porque existe uma eternidade que nos espera. Porque hoy tem eternidad ya no. Todo esforço, Pastor Samuel, Todo el esfuerzo Pastor Samuel não é em vão, da ahí rei. não é inútil, Da ahí inútil. porque existe uma eternidade nos esperando. Porque hoy tem eternidad ya no. Toda alegria aqui na terra Porque coame con gari. é pequena, Misiminde. perto do que nos espera. Allah ya no hina muite. Você pode glorificar Deus por isso. Diga tú de la suya de ya. Existe uma eternidade nos esperando. Hoy tem eternidad ya no. E isso deve queimar em nosso coração com alegria. Corazón de alegría. Nós brasileiros Oré brasileiro. saímos da nossa nação Rosé oré tawi. para se alegrarmos com os irmãos. Romo ba guasu penendinya de ya. Mas isso não é em vão. Apianta aí. Os irmãos aqui La hermano cura com apegua. da Assembleia de Deus o Campus A Asamblea de Dios pegua. estão aqui fazendo a obra de Deus, Hoy cuatro ya por la obra de Dios. se esforçando todos os dias, Oye, esforzado en cada día. se esforçando para estar na presença de Deus. Oye, esforzado en mañana de ya la presencia, ver. Mas fique sabendo, Pero pecuaque. isso não é em vão. Dahai harei. Isso não é inútil. Dahai hai no. Existe uma recompensa nos Hoy esperando. me tem recompensa ya na noa. A carta de Paulo em 1 Capítulo 4, versículo 16 versículo 16, ve. nos diz assim: Y la palabra. porque o mesmo Senhor Porque el mismo Señor, descerá do céu com alarido, o huechita, agawi. com voz de arcanjo, Con voz de arcángel. e com trombeta de Deus. Con trompeta de Dios. E os que morreram em Cristo A la mano y Jesundi. ressuscitarão O primeiro. resucitada primero. Depois nós, How peñan de.
Os que ficarmos vivos, ya que ya estaba ina vivo, seremos arrebatados ya juntamente com eles, levantada justamente gente. a encontrar o Senhor nos ares. Ya topama iba de ya. E assim estaremos sempre com o Senhor. Au pesa ni meta siempre de ya. Escute a última frase. Domina la última fase. Nós estaremos sempre com o Senhor. Nós estaremos sempre com o Senhor. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Tirará de nós toda tristeza, toda angústia. As dificuldades não existirão mais, porque nós estaremos num lugar de alegria, porque nós estaremos num lugar de ânimo, onde a morte não existe mais. O Senhor Jesus reina lá. Nós estaremos com Ele. Todo fracasso aqui da terra cairá por terra. Não existirá mais aquela angústia que você passa. Aquela tristeza que você passa ficará para trás. Porque nós veremos Jesus face a face. Porque ya Jesús cara a cara. Nós abraçaremos Jesus. Ya abrazaste a Jesús. Nós estaremos aos pés dele. Ele olhar para nós e vai dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Você pode viver nessa terra, talvez com algum problema psicológico. Talvez algum problema psicológico. Talvez alguém disse para você Talvez algunos que você não seria nada, que talvez você fosse um fracasso. que talvez te fracasado. Mas hoje isso está repreendido em nome de Pero Jesus. este día para mí reprender en el nombre de Jesús. Porque você não é o que as pessoas dizem. Porque hay personas y Você é o que Deus diz sobre você. deja él a Dios recuerden algo. E Deus te diz nessa noite: A Dios es de este día. você é filho amado. Deja él será Você é igreja do Senhor, ya es iglesia ya te llama que um dia estará morando com Ele. un día le cota va gente ve. Talvez aqui na terra Tal vez con lugares nós não vamos conquistar nada material, ya tenemos que conquistamos ahí para vender materialmente. mas o mais importante Pero la importante vea é nós ouvirmos Jesus nos chamar. ya tenés en tu Jesús ya tenés no. É nós adentrarmos nas mansões celestiais. Ya tenés medio lugar celestial. Se isso não alegra o seu coração, La pena de alegría y la de corazón. nada mais pode Para alegrar. él tiene que tu mismo habla de corazón. A nossa maior alegria La de mayor é saber que nós moraremos para sempre no céu. ñandella y cota jajina para siempre ñandella. É saber que nós estaremos num lugar de descanso. Y cuando vejina y cota del lugar y putu jape. Então vale a pena El peor vale la pena. se dedicar ao trabalho do Ya Senhor. que dedicar la ñandella al trabajo. Vale a pena O vale la pena. entregar a vida por Jesus. Y entregar la ñande vida de Jesús. Muitos morreram pelo Evangelho. Estamos no por el evangelio. Muitos não desistiram. Están de que tú ya desistir. E esses receberão a sua recompensa. Ay, fuera recibida la recompensa. Da mesma forma nós. How pesite a ñande. Possa sofrer perseguição. Y que tú ya sufrí persecución. Mas Jesus disse: Pero Jesús ahí, aquele que perseverar até o fim eu perseveraba, ahora vas a beber. será salvo. Te vas a salvar. E enquanto esse dia não chega, Ahora no vas a ir allá. de estarmos com o Senhor para sempre, Ni en meta, ni en de ya, ni para siempre. Ele estará conosco todos os dias. Ahorita ya día todos los días. Inclusive nesse momento, Inclusive para el momento. Jesus está conosco. Agora, não, Jesús ya entendí. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé. Já te hermano.